Hoje é dia do funcionário público. Hoje é dia do funcionário. Hoje é 28 de outubro, nós estamos no congresso de pesquisa, congresso de produção científica da Universidade Metodista de São Paulo. E vamos apresentar aqui a mesa, que é o resultado da pesquisa financiada pela FAPESP. Nós temos aí os parceiros da Ação Educativa e Secretaria de Educação de Mauá. E temos aí como tema, né, da mesa o novo direito da cidade, políticas públicas integradas e o estudo de caso em função da experiência com a metodologia NEPS. Nesse momento, a proposta da mesa ela é decorrente de todo o processo de reflexão e afinamento do relatório, com vistas até a elaboração de sínteses para o relatório dessa fase final da pesquisa. E o tema é Desafios na implementação da experiência com a metodologia NEPS no grande ABC. Os objetivos da mesa são enfrentamentos à sistematização e desafios metodológicos e resultados parciais, reflexão em torno dos resultados parciais da fase 2. Então, vamos lá. Pode passar. Eu posso fazer uma pergunta que eu fico com uma dúvida. E quando fala de desafios né, da implementação do NEPS no grande ABC, que a gente está muito voltados para Mauá, né? Existe essa projeção, eu estou olhando lá para o relatório, né? Segura essa tua questão para depois, tá. A gente vai voltar para ela. Então, mas existe, quando você tem a proposta de ter posto como no grande ABC, foi só para não citar Mauá? Ou se Não. Já é decorrente da nossa reflexão de exponenciarmos essa experiência, porque essa experiência ultrapassa Mauá. Agora a gente já está pensando na dimensão mesmo de políticas públicas, já numa articulação, numa discussão, que a gente possa alargar a experiência de Mauá para os 7 municípios e ir para além dos 7 municípios para os outros locais, os outros polos de atuação educativa. É por isso que está grande a pesquisa. Essa é uma parceria, né, da Metodista com a Ação Educativa, que é uma ONG que trabalha pelo direito da educação, de cultura e com a Secretaria Municipal de Mauá. A gente trabalha muito a partir da experiência do NEPS na rede municipal de Mauá, que é um projeto, uma metodologia que utiliza a pesquisa de opinião como instrumento pedagógico para se dinamizar e trazer um outro formato para o trabalho em sala de aula. Só que, para além da metodologia, existe a rede formada pelas escolas, professores e alunos integrantes do projeto. E acho que uma coisa interessante do NEPSO é essa possibilidade de mobilização para os assuntos de interesse dos alunos que acabam gerando planos de ação e atividades que ultrapassam o muro da escola. No final de todo ano a gente tem seminários para apresentar os resultados e todo o processo das pesquisas. Então os alunos apresentam como foi desenvolver a pesquisa de opinião, por que eles escolheram o tema, que resultado eles encontraram e tal. Então, é um momento de formação coletiva onde eles podem compartilhar e conhecer mais os outros integrantes da rede, né? Porque a gente, em São Paulo, trabalha em 4 municípios e no Brasil estamos em 7 estados, mais o Distrito Federal. Trabalhamos em 4 países da América Latina, mais Portugal. Quais são os 4 municípios? É São Paulo, Biritiba-Mirim, Mauá e Campinas. Agora vocês podem Campinas. E Pirapora, ano que vem, acho que volta a rede. Esse ano eles estavam com questões lá
diferente. Ah, nova administração, não conseguiram... E aí são municipais mesmo, por exemplo, são parcerias, não chega a ser parcerias como... Não, né? É diferente de experiência. outra... Por exemplo, a escola de Campinas é uma escola estadual, onde a professora resolveu desenvolver um NEPS. A gente está com perspectiva aí de ampliar ano que vem para Boiçucanga, descer o litoral, subir a serra. A gente está querendo ampliar um pouco. Santos, né? A gente já pensou uma conversa em Mongaguá, né? Ainda não conseguimos. Porque existe uma questão objetiva também que é as condições eternas para fazer isso. É você e que mais? Uma coisa que eu sempre fiquei pensando. Eu, o Renato, né? Mas agora esse ano também o Renato está com outro projeto, então ele não está. Ele coordena um grupo de jovens, comunicadores do Polo São Paulo, e tem um outro projeto que não tem a ver com o Nepso, que ele também está envolvido, e a Marilza ela fica no geral. Né? E o estagiário foi vencer um contrato, a gente não teve espera para recontratar um outro estagiário. Então, esse é e tem a Regina Oshiro, que é a professora formadora que dá apoio pra gente e tal. Então a intenção na verdade, é que ano que vem a gente consiga constituir um grupo de professores formadores, como a gente tentou há um tempo atrás, e que a gente reforce isso, né? Seria interessante a discussão de formação e prevenção. E esse está sendo um dos critérios para os professores irem para o Congresso. Eles estão se comprometendo a nos ajudar na formação dos outros professores, né? Professor multiplicador, né? Porque assim, os professores eles são multiplicadores a princípio, né? O trabalho que eles acabam desenvolvendo dentro da escola, então assim, de convencer um outro professor a fazer o projeto, a fazer essa sedução, né, para o projeto, levar para outra escola quando ele é removido, etc., os professores acabam fazendo. Mas agora a gente queria ter um corpo de mais professores para fazer a a gente tem uma formação para dar em Boiçucanga, por exemplo. Nesse sentido, até... Tem um apoio, porque a gente sempre faz a formação em dupla e a gente não está conseguindo ter uma dupla da equipe interna. O que pode estar, por exemplo, em Mauá, revitalizando o trabalho de maneira mais eficiente. Eu sei que a questão não é institucionalizar, né? Mas há uma discussão da educação de jovens e adultos, e a gente está fazendo uma proposta para o Clarice em que haja uma distribuição de sala de aula, projetos de atendimento individual e menor, e com todos presenciais, para compor, principalmente para o ensino médio, né? E nesse sentido, se pensa do Nepso não como obrigatório, mas você apresenta uma série de projetos, o aluno tem de cumprir um projeto, ele escolhe, tem várias opções de projetos, ele escolhe, que aí mantém também aquele princípio do Nepso da opção. Porque assim, o Antônio é um professor formador, mas o Antônio tem uma questão de tempo também. A Roseli, que está como coordenadora do Clarice, também já deu formação com a gente, mas esse ano ela também assumiu a coordenação e está no olho do furacão, né? Então, também crescer essa rede de professores formadores que a gente possa contar com eles, né? Isso é fundamental, até para a própria sobrevivência, e vai arejando o processo, viu, Thaís? Exatamente. Não, e também uma coisa que é importante é para a gente poder crescer com mais qualidade, né? Para a gente ter alguns professores, não só que entendam na metodologia, mas que compreendam um pouco o que a gente sempre discutiu nos nossos encontros, que é os princípios, a compreensão do que a gente está chamando de educação, de qualidade para todos, né? O direito à educação. Então, outro dia me chamou a atenção uma crítica que eu não sei nem se ela trouxe
sobre a questão da ciência no Brasil. Por que no Brasil se dá pouca importância à questão da ciência? E foi ali uma análise bem interessante que eu estou tentando me lembrar o nome dele, eu acho que eu passei para você, não foi, Sibeli, o recorte de jornal, eu acho que é separado, não sei nem se está aqui, que ele faz uma análise a partir dos museus de histórias naturais. Quantos nós temos no Brasil? E no Brasil que tipo de valor que nós damos a isso? Deixa eu ver se é isso. Um movimento pelas ciências, do Jorge, vê aqui. E ele faz uma análise que isso seria só a ponta do iceberg. Por que a ciência ela não é estimulada desde... Mas tem a idade, os primeiros anos básicos. Deixa eu passar para vocês, porque isso aqui eu estou até guardando, que é um dado interessante para a gente relacionar com a análise do relatório. Aí eu fiquei lendo isso aí, eu fiquei pensando, eu falei, gente, a metodologia, né, se você for pensar que você desenvolve na criança, estou pensando em termos de aprendizagem, que é a área que a gente trabalha na psicologia da aprendizagem, se a gente for nesse campo. Você consegue potencializar na criança, já desde os primeiros anos, o desenvolvimento de um olhar que interroga, a construção de um pensamento que ele vem mais... ele é livre porque tem a criatividade, você dá esse espaço de liberdade, da escolha do tema, a construção, essa coisa toda, mas ao mesmo tempo você vai configurando um quadro fundamental na estruturação de um pensamento lógico formal e produção de ciência. E eu acho que isso é interessante para a gente pensar na questão da metodologia NEPS. Não na questão do resultado da pesquisa, porque eu sei que não é o resultado, você não vai se preocupar com o resultado. Mas a questão do entendimento do que é o processo científico, metodológico. Isso. E eu fico pensando, por exemplo... a curiosidade, né? O querer descobrir o mundo. Né? Eu fico pensando dos princípios, essa coisa da importância da experimentação. O erro faz parte do processo de aprendizagem que não deve ser punido. O que acontece? Na escola, o erro é a todo momento punido. E a gente traz as grandes invenções. Então, Newton descobriu... Mas até ele chegar lá, né, na ideia do que era a lei da gravidade, Einstein chegar na... Ele teve que errar, experimentar, né? Então, assim, teve um momento que ele falou, é isso, acho que encontrei. Mas teve todo um processo de experimentação, de erro, que não... Esse processo não é mostrado na escola. Então, de como se constrói o conhecimento. Agora, eu acho que tem uma coisa que me chama muita atenção, assim, nós estamos com muita teoria de avaliação. A gente tem muita teoria de aprendizagem que diz que tem que ser diferente. Né? Na formação, e eu que trabalho em pedagogia, ninguém chega em sala de aula dizendo que a escola tem que ser tradicional. Entende? Né? O politicamente correto é dizer que a gente precisa, inclusive, agir como os professores que agem no MEPS. O que eu me pergunto o tempo todo é por que as pessoas não se apropriam de uma prática. Né? Entende? Eu acho que isso é uma questão que é um nó para a educação. Porque... Então, mas é um nó para a educação, mas se a gente for pensar ali nessa reflexão que ele traz do gargalo da educação no Brasil, e por que a gente tem que começar a pensar que a ciência, ela não é algo que você vai estar fazendo lá, quando você faz um doutorado, mestrado, tal, mas que ela começa a ser uma produção, porque ela é uma construção do cotidiano, ela parte da vida. Mas os alunos são formados para isso, Dani. Acho que essa é uma... Então, mas eu acho que assim, a gente pensar qual é a formação do professor. Seria uma ruptura com a metodologia, com a formação do professor. Mas essa busca da ciência é desconstruída na escola, desde a educação infantil. Isso, é isso. Porque o conhecimento está dado, né? Ele não está em movimento. Ele não é redescoberto. O ato não é assim. É a ciência normal, né? Porque se fala em escola e na escola institucionalizada, você já pensa no ensino da escola básica, do ensino fundamental em diante. Não. Você tem que incluir desde o primeiro momento, que é o momento que a criança vai se desenvolvendo, que ela vai querer descobrir o mundo à sua volta. Esse é o espírito científico. Gente, educação infantil faz coisas belíssimas.
E eu fico o problema é o pensando... ensino fundamental. A Não, mas educação eu- infantil faz Mas isso, a a educação infantil desconstrução, ensina, né, a fazer bolo, né, a educação infantil ensina o ventilador, Então, por que o é ar... que eu acho que tem uma questão que é a ciência, eu acho que as ciências exatas, nesse aspecto, elas estão muito mais avançadas do que as ciências humanas. Nessa perspectiva do que é verdade, do que é a coisa concluída, não, tem que ser desse jeito. Acho que os físicos, os biólogos, eles estão... Mas aí que eu acho que são até jogos de linguagem, Thaís. Porque Pode o que é verdade? Então, O que é ciência exata? eu acho que eles não têm, então, tem, mas eles não estão é muito isso. mais tranquilos nessa Então, coisa assim, relativiza claro, a mas esse é o percepção, momento né? Influenciam. Todo o nosso modelo de ciência foi o quê? Nós vamos buscar nesse modelo. O professor, senta aqui na roda, é roda de conversa. Estou tentando professor. chegar. eles influenciaram muito, mas hoje eu acho que eles mudam o paradigma e as ciências humanas não tanto. Mas porque ciências humanas ainda ficou olhando para eles e falando ciência aquilo. Mas ó, um outro aspecto, Não é? É, Eu acho que é isso que a exatamente. gente tem que pensar. então, mas um outro aspecto que eu acho que é importante ver na questão da educação infantil é que quando a educação infantil trata com essa construção, ela descaracteriza do aspecto científico e coloca como brincadeira, mas uma brincadeira desvinculada do processo. Se entender que aquela brincadeira Entender aquilo como ilude aprendizado. como aprendizado é outra coisa. E aí, então a desconstrução ela vem desde lá da educação infantil e ela fica mais forte no ensino fundamental, e aí se perde e vai para outro caminho. Aí você fica preso aí eu acho que é na questão do que a Thaís está falando, as verdades já elaboradas. A educação tem que ser, eu acho que hoje as ciências exatas e biológicas, elas deram um salto na mudança de paradigma da seguinte forma, de falar, a gente não tem o conhecimento pronto. E as humanas ainda estão olhando como se a ciência exata fosse exata mesmo, né? E não é. E tenta se aplicar isso, por exemplo, para a educação. Tem que ser de tal forma, ou se buscar uma receita que talvez não dê forma, inclusive pensando nas especificidades de cada local, de cada sala de aula, né? E como preparar esse profissional para esse imponderável, né? Então, mas eu fico pensando na potencialidade da metodologia, porque se Sem a sombra de criança ela pega um tema, ela vai, faz a pesquisa, e ela constrói instrumento, aí ela pensa na aula de matemática, na aula de português, na aula de geografia, na aula de história, ela começa a perceber que não tem as especificidades, mas não é fragmentado. Exatamente. Ela vai vendo uma certa, as conexões possíveis de serem feitas. Aí vai para lá, vai a campo, volta, vê esse resultado, analisa, discute. E eu fiquei pensando ontem, quando aquela menina apresentou aquela pesquisa no leitor interno, me chamou muita atenção. Eu pedi até para ela mandar. Eu não sou da área da educação, eu vou do campo, né? Enfim. É uma coisa muito interessante que ela apresentou lá, uma pesquisa sobre o leitor interno, que é como que você trabalha nas escolas. A criança escreve uma redação e a criança volta para ela e escreve outra, e a criança vai desenvolvendo a capacidade de pegar o seu próprio texto e perceber que ela pode ir desenvolvendo a autocrítica desde pequenininha. Então vai e volta, vai e volta, vai e volta, que é algo que não é muito comum de acontecer. Mas nem escreve, nem escreve o mais. problema de lidar com os pais. Isso. Que exige que o texto seja corrigido. não dá porque tempo. o pai quer que vá a caneta Precisa vermelha. estar certo, precisa estar enfim. circulado. Então, assim, às vezes não dá nem tempo da criança fazer. Desenvolver essa Desenvolver capacidade, esse esse leitor pensamento interno, crítico. que elas no meio de leitor interno, acho estranho, porque separar o interno, enfim, mas ela coloca como isso, né, na pesquisa dela. E o que me chama a atenção, assim, por exemplo, na metodologia, a criança não fica com ela pronta. Ela vai várias vezes, ela volta. Chega no final e fala, nossa, a gente errou no Não é assim o questionário. processo. Então ela aprende a ver, olha, é algo que não se dá pronto, não está fechado, e que a gente pode aprimorar e que a gente tem que ir dialogando para ir afinando
o instrumento, a própria pesquisa, a leitura, a análise. É um movimento constante, né? Isso eu achei interessante, que talvez dê para a gente pensar um pouquinho na potencialidade. Jaque, né, eu acho que tem uma coisa interessante, que na educação tem muitos temas sobre a reorganização do tempo escolar, né, a questão dos ciclos. Então, toda uma mudança da escola que está começando a acontecer. É claro que essas coisas não se mexem, né? Não muda a estrutura sistêmica rapidamente, isso não vai acontecer mesmo. Mas você já tem várias experiências acontecendo, projetos. Nossa, quantas escolas já trabalham com projetos? E já tem até projetos demais, né? Eu acho que o risco é saber como que as pessoas se apropriam dessas novas possibilidades de um jeito que não reproduza o anterior, né? Que não substitua a prova para o projeto. Né? Então, que a criança mas todo mundo sabe, não é bem impossível um aluno hoje se formar em pedagogia, por exemplo, sem saber o que é interdisciplinaridade. Né? Porque já são 10 anos falando sobre isso. Mas não de é qualquer mais 1 ou 2 forma, eu acho anos. que você sai da faculdade sabendo o que é interdisciplinaridade na teoria, mas eu acho que você chega na sala de aula, a minha hipótese é que a formação inicial ela não dá conta de quebrar toda a experiência que esse professor teve como aluno. Então ele vai para a escola com essa experiência do que é ser professor. Não, isso eu concordo. Né? Então assim, o que eu faço quando eu chego na sala de aula e eu tenho 30, 40 alunos? Os meus modelos, né? Eu vou atrás dos meus professores para buscar essa prática. Né? Então assim, como eu acho que isso é uma vantagem do NEPS, que assim, ele apresenta de forma muito palpável uma outra forma, mas ao mesmo tempo tem o imponderável, né? Tem, por exemplo, os alunos resolverem tratar de pedofilia. E aí, como eu, professor, consigo tratar desse tema, ou eu me sinto confortável estando em pé de igualdade de conhecimento com o meu aluno? Porque de repente é um tema que ele também não conhece. E ele tem que ter um julgamento crítico. E ele pode vai ser ter que que ir não seja o atrás. momento de trabalhar esse tema. E ele vai ter que ir né? atrás. Ele vai ter que ser uma né? realidade ali, Vai ter que não ir é hora atrás. ainda. Que é interessante. Né? eu acho que E se tiver um pedófilo na região e o professor não dá conta de segurar isso, porque não dá mesmo, porque aí a gente vai lá para o Carl Rogers, né? Que é um humanista que de repente aflora as emoções, e né? Você vai indo, e você sozinho por não dá exemplo, conta de segurar. Mas então, eu acho que uma coisa interessante da metodologia é que ela não pressupõe que você sozinho vai dar conta de nada. E nem que você tem que saber. Você não tem que saber é o de problema tudo. de um Então, professor assim, ou uma professora que na verdade sabe todas as coisas. Que outras instituições, que outras pessoas você pode buscar para compor esse trabalho, né? Eu acho que isso é interessante, porque daí Porque você aí o coloca professor essa sai pessoa em contato com o mundo concreto, com o mundo real. Aí vai atrás de quem está trabalhando esse tema, de quem está desenvolvendo políticas, toda a discussão em torno dos direitos sexuais e reprodutivos e da própria violência sexual causada pela situação da pedofilia, principalmente na situação infanto-juvenil. E conseguir pensar por que será que esses alunos trazem essa A temática, dimensão dos direitos. né? Isso é uma outra coisa importante. Por que o aluno escolhe essa temática e não outra? Será que ele não está querendo me dizer alguma coisa? Então também é uma ferramenta para conhecer mais os seus alunos e a partir daí também desenvolver. Mas é difícil, porque o professor é o condutor do processo. Não dá para dizer, o professor ele não é aluno. Né? Ele mas tem, eu acho que se ele está nem dentro da aluno. escola e ele é. Né, Mas eu acho que ele tem condições de saber qual é o processo que ele vai encaminhar. Eu acho que não é... A segurança do processo ele tem. Mas eu acho que também a tranquilidade de falar sobre essa temática, talvez vocês me ensinem, alunos, né? Isso não tira a condução do processo. Entendeu? Aí essa só se perde a condução do processo conforme ele se apropria do instrumento. Porque se ele se apropria com uma outra intencionalidade, ele pode perder e aí ele vai até, imagino,
descaracterizar, precisaria descaracterizar. Que é a discussão que a gente coloca, acho que numa das lâminas lá na frente, que são os enfrentamentos e os limites. Porque não é fácil. Porque... Imagine, por exemplo, se isso que eu acabei de dizer, os alunos podem trazer uma questão da pedofilia porque é um pedófilo na região. O professor, nem a escola sozinha dá conta de sozinha. Aí você traz um outro aspecto que o professor, mas pode ser muitas qualquer vezes... outro tema, não necessariamente esse. Acho que qualquer outro tema, ele vai, eu entendo que se a metodologia ela está próxima da gênese, que foi a discussão nossa na reunião anterior, ela vai provocar essa saída do lugar comum, da zona de conforto de dentro da sala de aula, até como de um lugar protegido, fechado, entendeu? Você vai ter que te colocar assim, em contato com o mundo real, em contato com aquilo que tem de acúmulo de conhecimento sobre aquele tema, acionar a dimensão dos direitos, das políticas. Acho que qualquer tema, desde assim, a qualidade da água, a um tema desse que já pega numa área mais, às vezes, acionando até questões de violência sexual, enfim, eu acho que independente do tema, né? Acho que a metodologia pode potencializar esse diálogo com o entorno. E talvez aí o próprio professor e a professora se colocar como aquele e aquela que vai ter que se olhar dentro do processo, não como aquele que vai determinar, não, esse tema a gente não vai trabalhar, porque não vai dar certo. Vamos fazer o quê? Vamos estudar a biblioteca. E a própria questão do estatuto, eu não sei, né? Pensando aqui em pedofilia. Será que é adequado crianças de 8 anos, por exemplo, querer estudar? Né? Eu fico pensando, o que é... Né? Eu faria outra pergunta. Por que será que crianças de 8 anos querem estudar a pedofilia? Sim, mas aí eu acho que talvez pensar... Né? Porque eu estou me colocando no lugar da professora lá na sala de aula. Talvez querer primeiro saber, pesquisar com outros adultos por que isso está acontecendo, por que crianças querem trazer esse tema, e aí é uma outra história. Mas se a criança de 8 anos traz esse tema, será que você vai ter que pesquisar com ela, se não com outras pessoas? Com ela, você tem que construir com ela. Porque talvez nem seja. Principalmente ela tem que saber o que é isso. Mas descobrir o porquê essas crianças estão tão interessadas nisso. Que angústia que tem, que medo que tem na vida real desses alunos, para eles estarem escolhendo isso e não brincadeiras. E aí se apresenta duas outras possibilidades. Se a gente pensar no princípio com livre adesão à proposta, na medida que surge um tema como esse, você pode ter uma maioria concordando em ir, mas ao mesmo tempo também esse tema não ser proposto para a pesquisa. Mas aí também vai da sensibilidade, da escuta do professor, de perceber se alguém levanta esse tema, que ele tem de abordar de alguma forma, e aí também, se você pensar na relação de diálogo do professor com o aluno, como que entra os pais também. Porque eu me lembro quando a gente tinha na discussão da orientação da sexualidade, que você estabelecia um contrato com o aluno, mas ao mesmo tempo também conversava com os pais a respeito do que era o contrato, da confidencialidade desse contrato e das relações que estabelece. Você tem de criar uma relação de confiança com o professor, aluno e os pais. Porque se você não criar essa relação de confiança, qualquer outro, mesmo que fosse um tema mais que não fosse tão contundente, ele estaria sujeito à quebra na relação e nos contratos que se fazem na sala. Porque a pesquisa de opinião também há um conteúdo de confiança na elaboração das perguntas, na interpretação das respostas que estabelece nesse diálogo. Então, um tema mais contundente, isso precisa ser também de maneira direcionada também. Acho que na proximidade, né, das pessoas no grupo, os encaminhamentos são números, né? Um tema gera pesquisa, outro tema gera um outro encaminhamento, né? Tem a ver com a escuta sensível mesmo do professor, para saber que tipo de encaminhamento haverá ali, porque o grupo... Mas não entendo escuta sensível com fugir do tema. Não. Porque assim, o professor fala, nossa, mas eu não dou conta desse tema.
Mas que processo de formação o tempo inteiro o professor tem que ter para ir atrás desse tema, para ir atrás do posto de saúde, do conselho tutelar, falar como eu abordo esse tema, né? Eu acho que isso é assim, o conhecimento não está pronto, o professor não é o dono do saber, então esse processo de formação constante, eu acho que é uma coisa muito importante. E ouvir com cuidado. Ouvir com cuidado e como ele vai crivar com rigor os locais, os lugares, os espaços, as fontes que vão qualificar a pesquisa. Esse processo que as crianças fazem, os adolescentes, da qualificação. Isso eu acho importante. Exatamente. Como é que eu vou qualificar a pesquisa? Antes de Exatamente. ir a campo. E fechar o e o professor instrumento. e o Para mim, esse é onde acho que dá para a gente entrar com e o professor uma ter esse olhar realmente do pesquisador de buscar vários olhares sobre o mesmo tema. Que às vezes esse é um problema que a gente tem. Vai num olhar muito enviesado e não dá o salto de sair do senso comum, que esse eu acho que é o grande salto com os alunos. Sim. Né? Pensar por que as pessoas têm, por exemplo, a mídia pauta muito dessa forma, mas tem outras formas de ver o tema. Por que não está na mídia? Por que as outras pessoas pensam de outras formas? formas? O que estão falando? Por que só tem essa fala? Exatamente. Tem outras falas diferentes? Eu não sei, mas eu fiquei imaginando aqui algo que já apareceu em outros momentos da nossa conversa, dos nossos encontros, que aí se aponta uma possibilidade de exponenciar mesmo a metodologia, com essa discussão que a gente vem fazendo ao longo desses anos. Nesse momento da qualificação, é um momento chave. Para mim é um dos momentos mais privilegiados de se pensar a articulação com os direitos e políticas públicas. E é um momento que talvez para a escola fique mais fácil enxergar como utilizar a metodologia para os conteúdos escolares, por exemplo. Isso. Né? Então, porque aí você consegue articular com várias disciplinas, você consegue acessar vários professores para discutir esse tema. Então, por exemplo, o professor de História que vai discutir sexualidade, né? Que conteúdos ela está acessando aí da biologia, das ciências. E também, talvez, pensar que nesse momento da qualificação é possível garantir a saída a campo, o retorno na análise do material. Oi, sim. Ela está me chamando. O retorno da análise desse material e depois os desdobramentos com o resultado dessa pesquisa. Como é que isso vai impactar o meu entorno? Como é que eu transformo isso, esse dado, que não é só um dado, um número, enfim, mas o meu diálogo com a cidade, com o lugar que eu moro, com o lugar que eu habito, com o bairro que eu estou localizada. E realmente descobrindo essa cidade, descobrindo o lugar nessa cidade. Então, estamos fazendo pesquisa sobre sexualidade e no posto de saúde, como um pesquisador e não como um usuário, né, ganha-se também um outro conhecimento sobre aquele espaço público também. Levaria a descoberta do espaço da cidade. Hoje a pesquisa de opinião, ela, dentro das escolas, ela trabalha só com assuntos extracurriculares. Dificilmente você vai trazer a partir dali, porque aquilo não vai criar tanto interesse de sair algo. Pode até ocorrer, não estou dizendo que não ocorra, mas é menos provável que saiam situações de interesse do que numa outra situação. Eu penso que seria da mesma forma da gente pensar como hoje cedo foi trabalhado lá no Congresso, na parte da manhã, no Campo Vergueiro, sobre a questão da educação inclusiva. Quem está pronto para fazer a inclusão? Também depende da maneira como você vai se relacionar, da maneira como você, na verdade, como você vai estabelecer o diálogo educativo. Então, esse diálogo é que vai, na verdade, estabelecer a forma como você vai lidar com os conteúdos. Vai exigir do professor? Eu acho que exige mesmo. E ele não vai ter resposta para tudo. Se ele se sentir assim, confortável e seguro, porque tinha aparentemente todas as respostas, ele vai ver que ele não tem. Então, aí ele vai também experimentar toda a situação também do aprender, do escutar. A gente fala teoricamente, não, escutar o outro. O que é o escutar o outro na prática? Eu acho que isso vai exigir do professor
a praxis daquilo que ele teve como teoria na sua formação. Foi defasada, não foi completa, mas vai exigir dele uma praxis para isso. Então, eu acredito que exige do professor a saída do conforto. Ainda assim, quando você põe um NEPS, vai sair também do aluno o conforto dele estar na sala de aula, respondendo o que quer, tomando a atitude que ele quer, sem nenhum envolvimento com a situação. Ele vai se ver de uma maneira, por vezes, agradável, de se colocar numa outra situação, de busca. Ele vai, de repente, a gente tem percebido nos trabalhos com a pesquisa de opinião, que o aluno, aquele que não se interessava na aula comum, a buscar na qualificação do tema, ir atrás, tudo. Então, também muda a relação do próprio aluno, então muda a relação dos sujeitos envolvidos. Agora, não é fácil, não é tranquilo. Eu acho que tem uma questão que é muito importante, que não é só formação, mas são as condições reais dadas hoje, por exemplo, na rede pública, né? A hora que você tem sala superlotada, você tem professor dando aula para 800 alunos, 500 alunos por ano, que ele não consegue conhecer esse aluno, né? Que professor que tem que dar aula manhã, tarde e noite, não tem momento para se preparar, em várias escolas. Então, assim, tem condições também que são dadas hoje que dificultam. Não são empecilhos, né, mas dificultam. E eu acho que o NEPS ele pauta um pouco isso, falando que educação que queremos, né? E que investimento é necessário para isso, que condições que são necessárias para fazer. Que eu faço uma opção por uma outra relação com o aluno dentro dessas condições, não vai me dar melhores resultados do que se eu enfrentasse um grupo de 50 alunos com 20 classes, sei lá quanto, 3 períodos, porque na hora que você se prepara também para reproduzir conteúdos para 3 períodos, isso está ficando estressante. Né? Então, aliás, a síndrome de ilusório. está aí para dizer que não há conforto algum em transmitir um conteúdo que não cabe dentro da grade horária. Fora tudo isso que está acontecendo, 800 alunos, não há conforto algum. E mais os enfrentamentos que vão ocorrer de agressividade, de violência, para a situação. Não que você também não possa encontrar esses mesmos enfrentamentos ali, mas não é uma relação favorece. Exatamente. É que essa situação acontece. Por exemplo, esse ano eu estava revendo lá os temas. Eu acho que um tema que surge com muita frequência é a relação professor-aluno. Eu acho que tem uns 7, 8 temas tratando da relação aluno-aluno, do professor-aluno, dessa coisa que está acontecendo dentro da escola. O que é você armazenar um monte de gente dentro da escola? Né? Apareceu alguma coisa relacionada, não sei se a gente pode usar essa palavra, mas a um certo desencanto no ensino médio. Esse enfado que esses adolescentes estão tendo nas escolas, eles não acreditam mais muito na escola. A gente começou, acho que a gente não vai conseguir terminar, mas tem a ideia de fazer a pesquisa multipais, não vai conseguir terminar esse ano. Que era fazer uma pesquisa juntando todos os polos. Sim. E o tema é qual o sentido que o jovem vê na escola. E isso aparece qual é né? Eu acho que isso tem muito a ver com a relação, com o tipo de violência que você tem dentro da escola, né? Com o fracasso mesmo, né? O insucesso escolar. E com a evasão que você tem no ensino médio. Eu acho que no ensino médio os alunos estão querendo dizer alguma coisa, né? Porque o que está? E esse foi o tema escolhido um número maior por de todos os meninos polos. do que meninas. Todos tem os evasão polos. maior dos meninos e um número maior de meninas que conseguem permanecer. E isso é uma questão em todos os polos. Então, assim, a gente ter escolhido esse tema, então, assim, o tema mobilizaria, né, esses jovens. E a gente achou que esse era um bom tema. Assim. Qual o sentido de você terminar a escolarização básica
Não adianta você falar, não, mas daí você vai ter um emprego. Mas não tem emprego para todo mundo, né? Então, assim, esses pequenos enganos que você vai dando, hoje em dia o jovem não mais tá mais esperto. Não cai tão facilmente. Esse tema foi levado ou surgiu dos grupos? Não, esse tema surgiu entre os coordenadores dos polos. Pra Algum gente grupo conseguir. de pesquisa, de opinião, Já das teve. escolas? Já teve. Saiu Esse ano com não esse tipo lembro. de proposta? O que você pensa da escola? O que você acha? Ah, todo Já ano tem. teve. Todo ano. No próprio Cora Que é o Campina, cotidiano já deles. teve. No Cora já teve, assim, Já teve. os alunos queriam que o Cora tivesse o ensino médio, por Isso. exemplo, fizeram abaixo assinado, tem muitos temas voltados para a escola, para o relacionamento, o que você Porque acha eles disso? vivem a escola, né? Esse Então, ano, só o isso projeto que do eu Clarice é assim, o que se aprende, é boa a educação no Clarice, não é? Então eles estão preocupados com isso. com a cidadania deles, né? Porque a escola, ela é o espaço de E cidadania, essa, né? essa pergunta saiu, foi para a comunidade, o que a comunidade pensa da escola? Houve? Já teve pesquisa, por exemplo, a escola não é bem vista na comunidade, vamos descobrir o porquê. Aí vai pesquisar por que teve escola. Isso é um indicador de gestão democrática, né? Uma escola que aparece, né? Vamos estudar a escola, né? E se os professores deixam isso rolar, né? Se entram nessa, porque eles estão com um problema enorme, isso é uma relação vertical de hierarquia. Então, é só certamente uma escola que tem um diretor mais democrático, que escuta, né? As pessoas se sentem mais confiantes de deixar rolar. Não necessariamente. É isso que eu fiquei pensando. A gente tem aqui. escolas que o professor faz a revelia. O projeto. O diretor não quer, o professor faz, entendeu? De Porque tem administração, essa- de olhar para dentro da escola e tocar nas próprias feridas. Sim. Sim. Porque o tema vai ser Eu acho- escolhido pelo grupo. Agora, o professor tem inclusive um padrinho que é uma escola que a direção. O professor vai lá e faz, e uma das discussões é a relação professor-aluno, por exemplo, que eles fazem. Porque eles vão falar do que está afligindo eles. Então você percebe que se eu estou num lugar totalmente fechado, eu não consigo sequer falar. Então, Eu não falo mas na escola não formalmente. tem como Eu você falo fora ser da totalmente escola. fechado. A escola ela tem uma estrutura Consegue romper com alguns espaços. que você sempre tem. O professor, a hora que ele fecha, esse é um dos problemas quando você faz a secretaria faz pacote. Porque quando o professor fecha a porta da sala de aula, na verdade ele faz no que ele acredita. Talvez uma situação dessa só fosse. Não mais tem sistema que não presente tem um buraco. Não tem Uma escola controle, né? particular que se tivesse câmera dentro da sala de aula. É. Eu já presenciei uma Sim. escola com câmera dentro da sala de aula para ouvir o professor. Então, só numa situação assim. É, e Mas- o público é diferente do particular da também, escola né? pública. A escola pública Mesmo, isso é né, Gabi? A gente efetivo. sabe que a Você relação tem a liberdade professor-aluno, de cátedra. a relação de poder, ela vai pro bem ou não vai pro... Você entendeu? Você tem a liberdade de cátedra, eu acho que tem você tem condições de trabalhar Ainda nesse assim, espaço se na o- sala de aula. Conforme as relações, conforme o diálogo, você faz até fora das paredes da escola e E a coisa desenvolve. acontece. E acontece. Quando. Thaís, eu tenho uma pergunta que talvez seja primária, não sei nem se vai, mas me fizeram ontem também. Ontem você falou que foi melhor, né, Ângela? eu vi vi. o teu E e-mail. eu sei pelas perguntas, né? Porque assim, foram 4 trabalhos e aí as perguntas vieram para mim e para uma outra lá da Universidade Federal do Rio, que foi bem legal, gostei, né? Aí tive a ideia de que as pessoas entenderam. Mas a pergunta que me fizeram, foi até uma aluna, ela fez assim, mas o nexo ele acontece aonde? Aonde? Porque eu sou de Mauá. E ela, então, mas aí a pergunta dela, ela quer saber se essas pessoas vão para uma sala, uma outra sala, e não há sala de aula, porque se a adesão é livre, ela falou assim, se é quem quer, né? Se vai quem quer, vem para onde? Então, Sala de A mas sala- nosso sala intuito de é que aula. seja feito dentro da sala de aula, que não seja uma tarefa extracurricular. Claro que tem professores que fazem assim, a sala não aderiu, ou tem professores que pegam vários grupos. vários alunos de várias salas, várias montam uma salas. equipe de pesquisa, mas a maioria dos projetos são feitos dentro da sala de aula.
escola pública, Mas não é espaço espaço físico. físico, Mas eu para não fazer, entendi. para reunir esses Na os sala grupos de trabalho. Eu na sala de aula, estou com minha aula de geografia, entrei na Daí você sala. faz nada fora. Você lembra lá no Então, Código, mas no a questão, HCPC? vocês entenderam? Que não É, venha. Ângela, não é Se isso, tiver dentro gente. da A sala de pergunta aula, da... na aula de geografia, se tiver 4 alunos que não querem. Não. A adesão é livre do professor, mas olha como é forte o que eu disse, o professor conduz o processo. Se o Então, mas, por professor exemplo, definiu, junto com a sala, não é? que nós vamos realizar o nexo, se isso é uma definição do coletivo. Não tem essa possibilidade de um aluno dizendo, olha, Eu não quero 35 que disseram que vão nota. fazer e um Então, outro. Isso não isso vale tem nota. isso é outra É questão, que a outra gente discussão. de outra discussão, se dá nota ou não a E divergência. ontem lá, gente, eu disse que a adesão é livre e voluntária de quem quer participar. Então, sim, mas por Professores, exemplo, alunas, Mas funcionários. Então, aí, se você faz o nexo numa sala, na aula de geografia, isso é imposto. Não, eu não quero. Se eu sou aluna dele, eu falo, eu não quero. mas a questão é a Vou pra seguinte, o que os professores fazem? Eles apresentam o nexo para salas. Tem sala que adere, tem sala que não adere. Agora, Sabe Sim, que na sala. Mas mesma isso é sala. delicado, É que pai. assim, Isso é só uma tem coisa duas no opções, cotidiano, né? como que funciona Então, isso? mas calma aí, tem várias opções. É, A maioria dos professores apresentam para a sala. Com os menores é mais fácil, porque tudo que se apresenta eles ficam felizes, né? Eles aderem de forma muito mais fácil. No ensino médio, por exemplo, que a princípio seria mais difícil, tem professor que assim, não, só 4 da sala quiseram. Ele vai dando essa sala de aula e dando uns toques para os alunos que vão desenvolver o projeto, muitas vezes dentro da mesma sala. Tá. Outro, a O sala aluno quer pode fazer. dizer, eu não quero Sim, isso. pode. E aí a Sim, aula Ângela. continua, aí Então. o professor tem que Tem a aula e sambar tem de o dois processo. jeitos. porque também, aí depende de Mas como é se difícil, apropria. o aluno quando a sala inteira fala. Depende Essa de foi como o boa. professor se apropria da questão. Já quando aconteceu lá no Clarice, naquele do Rio Tomada TI, que foi feito o monitoramento, teve se não me engano, 2 alunos que não aderiram. Tudo bem, eles não aderiram ao processo de pesquisa de opinião, mas eles estão dentro da sala e eu entendo que o NEPS é um instrumento de aula. Eles vão participar, não com adesão ao projeto de pesquisa de opinião, mas eles vão participar Da como aula. aluno da Na aula. qualificação do tema. É Quer dizer, da tem aula, que eles fazer vão pesquisa. participar do processo. Eles vão ter a